né, pelo combinado nosso, a gente faria uma retomada do assunto por causa do simulado. E nessa retomada do assunto, eu trouxe atividades para a gente. E aí, a gente vai respondendo ali algumas atividades que estão nos slides e outras que estão na apostila. Então, já pega a apostila 31, fica com ela na mão aí. E aí a gente vai pegando e vai resolvendo, mas vai naquela contextualização que a gente fazia em sala de aula. Por que, que essa não está correta? Por que, que essa está correta, tá? Mas aí eu vou precisar que vocês também falem, né? Senão vai ficar muito chato só eu falando aqui. Beleza? Né? Então, libera os microfones. A gente está aí em, pelo que eu vi, uns 15 mais ou menos. Então, dá bem para todo mundo falar, para, né, colocar as suas opiniões. E então, por favor, certo? Não me deixem só. Vou aumentar aqui para eu poder enxergar, gente. Tirei, então, né, como vocês sabem, eu tirei algumas dessas atividades da internet, né, e de várias universidades que elas têm perguntas das quais os nossos aqui da região costumam trabalhar, tá bom? Então, são atividades que eles vão estar direcionados àquilo que as nossas universidades, aqui os nossos da região gostam de estar trabalhando. Veja ali. Então, ela é uma da Universidade lá de São Paulo e ela fala sobre o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, criado em 55 e extinto em 91, teve como principal objetivo. Qual era o objetivo do Pacto de Varsóvia? Reunir os países socialistas contra a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental contra a OTAN, consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental, conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental, consolidar a influência socialista na Europa Ocidental, consolidar a influência capitalista na Europa Oriental. Resposta? Letra B. Oi, Lívia, não tinha visto que você estava aí, desculpa, bom dia. Letra B, né? Por que, que a A não está correta? Né? Porque jamais ali a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental contra a OTAN, né? A gente sabe que uma delas foi socialista, outra virou capitalista. Conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental, é bem o contrário, né? O que está em cima, consolidar essa influência soviética sobre a Europa Oriental. Portanto, as outras duas também elas são totalmente erradas, por uma ser socialista na ocidental e a outra capitalista na oriental. Mas ela é fácil, né? Quando você lê, assim, dependendo, você está lá no seu vestibular, você está ansioso, você, enfim, né? Ela é fácil porque ela vem muito, são muitas palavras parecidas. Consolidar, conter a influência, socialista, capitalista, tá? Oriental, ocidental, isso faz com que você possa confundir na hora. E não é nem porque você não saiba. Você olha assim, essa pergunta é fácil e vai e responde rapidamente e você pode errar pela tua ansiedade nesse momento. Então, todo cuidado para responder sempre vocês têm que tomar. Leio, né? Ah, eu tenho certeza que é essa. Relê a pergunta para daí você responder, certo? Mas essa foi fácil. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da, né? Então, a expressão Guerra Fria. Polarização do mundo em dois blocos políticos militares entre as duas guerras mundiais. Polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria. Polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial. Polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão, e de um lado a Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e França do outro, ou a disputa de áreas árticas e antárticas após a Segunda Guerra Mundial. Também não está muito difícil, só que ele vem ali sempre falando as mesmas palavras e isso pode confundir um pouquinho, mas ela não está difícil. Guerra Fria é o quê? Caracteriza o quê? Letra? Vamos, gente.
C, o Edson colocou lá. Vamos ver. Isso, Débora também, C, né? Então ela não tá difícil, não é uma questão assim que você possa dizer, ai, me confundi, ou então, mas volto a repetir. Você veja que ele repete a palavra polarização 4 vezes e repete ali, do mundo em blocos, do mundo em blocos, do mundo em blocos. Então, se você estiver ansioso, pode errar. Leiam com calma. Olha a dica para o simulado hoje. Leiam com calma para vocês não se confundirem. Próxima. Aqui só tem a pergunta, como a pergunta era bem extensa, eu coloquei só a pergunta no slide, senão não cabia. Enem, né? As perguntas do Enem, elas são bem interpretativas. Vamos lá. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Né? Foi o Robesbal, é um historiador bem famoso, ele tem bastante coisa escrita, e daí fala assim: o período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra Mundial, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte, choque ideológico entre a Alemanha nazista, a União Soviética e stalinista durante os anos de 1930, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Difícil? Não. Vamos lá. Letra E. Oi, Cris. Não tinha visto ainda, não tinha te cumprimentado ainda. Letra E. Isso, Duda, letra E. Bem simplesinha, né? Então, bem, apesar do texto do Robesbal, ele falar da década de 70, que de repente você pode parar e pensar, por que ele fala que está dividido, né, a partir da década de 70 e tal? E aí, quando você vem para as respostas, se você estudou, se você tem um mínimo do conhecimento, você já decifra essa questão bem fácil. Para a próxima. São, acho que, 5 ou 7 questões que eu coloquei aqui, bem de boa. Então, ali uma de 2007, ó, né, tipo assim, 13 anos da pergunta e tudo mais, mas eu vou te falar que é bem possível eles perguntarem alguma coisa como isso. Na última Copa do Mundo, no caso, se referindo à Copa anterior a 2007, então, na última Copa do Mundo, nos surpreendemos com a declaração do técnico da seleção alemã, o Klinsmann, diante da possibilidade de a Alemanha ganhar aquela Copa, a ser tetracampeã. Na verdade, a Alemanha estaria ganhando seu primeiro título de Copa do Mundo, afirmou Klinsmann. Assinale a opção que explica corretamente a afirmação do técnico alemão. Então, se vê que ele sai do contexto histórico, assim, de uma pergunta direta histórica, né? Vamos ver quais são as nossas opções. Por que ele afirma, então, que a Alemanha estaria ganhando o seu primeiro e não sendo tetra? A Alemanha Oriental, fruto dos tratados de pós-Segunda Guerra Mundial, foi vitoriosa nas 3 Copas disputadas no período de domínio nazista, e esses títulos não foram reconhecidos pela FIFA. A Alemanha unificada, vencedora de 3 Copas Mundiais, não teve reconhecida sua condição de nação, porque, na época das vitórias, estava ocupada pelas forças da OTAN. Os títulos mundiais ganhos pela Alemanha no período da Guerra Fria foram atribuídos apenas à parte oriental. A Alemanha Ocidental ganhou apenas 2 dos 3 títulos. O outro título foi ganho pela parte oriental, ocupada pelas forças soviéticas.
A Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, teve o seu território dividido em duas partes e apenas a ocidental foi vitoriosa nas 3 Copas Mundiais. O que vocês responderiam aqui? O que responderia nessa? Você veja que é uma questão interessante, né? Porque ele vem falando do período da Guerra Fria, mas assim, ele não está diretamente ligado ao conteúdo histórico. Por que será que o Klinsmann fala, então, que a Alemanha em 2007 estaria ganhando seu primeiro título e não estaria sendo tetracampeã? O que vocês colocariam? Que resposta! Tá todo mundo pensando agora. Olha, ninguém quer arriscar, você tá vendo? Quando a pergunta é direta, que vocês foram lá e estudaram na apostila, vocês respondem direto. Mas quando vocês, assim, tem... Vamos, gente, pensa aí. Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Copa do Mundo. Pensa aí. Duda, é um chute, Duda? Letra E? A Duda, pelo que ela colocou, eu colocaria, eu acho que ela tá chutando. Mais alguém? Guilherme chutaria na B. A Alemanha, unificada vencedora das 3 Copas Mundiais, não teve reconhecida sua condição de nação, porque na época estava ocupado pelas forças da OTAN. Sei, vamos pensar. Mais alguém aí, vamos, gente. Não fiquem esperando na aba dos outros assim. Vamos tentar resolver essa questão. Vocês empacaram nessa questão no vestibular, e aí? Acho que eu ia nascer, mas estou em dúvida na E também. Os títulos mundiais das Panamá foram atribuídos apenas à parte oriental. Interessante, vamos pensar. Porque a E fala da oriental e a C fala da oriental e a E fala da ocidental. Elas são idênticas as respostas, mas uma fala que foi a oriental que ganhou, na outra fala que foi a ocidental que ganhou. E aí? Quem será? Mais alguém se manifesta para a gente poder resolver essa questão. Estava muito fácil, né, as questões, né, gente? Vamos falar a verdade. Você estava ali de primeira, pá, pá, pá. E agora eu trouxe outra para vocês pensarem. Ninguém mais vai se manifestar, mas que feio, né? Esperando aí a resposta correta. Como que vocês eliminariam as questões? Quais seriam as opções para vocês irem eliminando questões? Qual que vocês eliminaram de cara, assim? Não, essa aqui nada a ver. Vocês conseguem eliminar? Não? Sim? Talvez? Todavia? Vamos lá. Então a gente não tem, né? Tipo assim, eu pelo menos não tenho conhecimento se a FIFA reconheceu ou não os títulos. Então eu ia eliminar de cara a letra A. Não tenho, mesmo porque, tipo assim, a gente tá falando de Guerra Fria e tal, eu eliminaria ali
a primeira, porque ele vem falando de período nazista e a gente está com questões de Guerra Fria. Tá, então eu eliminaria a letra A, né? Vou ver ali o que as meninas estão digitando. A D também, a Débora iria eliminar a D. A Alemanha Ocidental ganhou apenas 2 dos 3 títulos e outro título foi ganho pela parte oriental, ocupada por forças soviéticas. É uma questão, mas assim, é difícil da gente eliminar porque a gente não sabe exatamente, né? Porque aí a gente já está na dúvida. É uma questão difícil de eliminar. Na letra, vamos eliminar, tipo assim, a letra B. A Alemanha unificada, vencedora de 3 Copas Mundiais, não teve reconhecida sua condição de nação, porque na época das vitórias estava ocupado pelas forças da OTAN. A gente já viu alguma coisa de forças da OTAN dominarem a Alemanha? Acho que não, né? Não, né? Eliminaria a letra B. E aí eu realmente ficaria na dúvida que C, D ou E. Aí eu ia começar a pensar o seguinte: Guerra Fria, Copa do Mundo. Copa do Mundo tem patrocínio, patrocínio vem na ideia capitalista, e aí eu ia pensar assim: bom, se patrocínio vem na ideia capitalista, a Alemanha Oriental sendo socialista, provavelmente não estaria participando de Copa do Mundo. Então seria só a Alemanha Ocidental. Nesse raciocínio de que só a Alemanha Ocidental, por ser capitalista, participaria de Copa do Mundo, mas pensando que o evento Copa do Mundo ele é capitalista, eu marcaria a letra qual? E, né? Marcaria a letra E, porque as outras duas falam que a Alemanha Oriental ganhou, mas aí a gente tem que pensar no evento todo, né? O evento todo ele é capitalista, a Copa do não que não tivessem algumas participações, mas se você olhar as Copas do Mundo no período da Guerra Fria, basicamente a União Soviética ela participou, mas muito pouco, até nem sei se tinha que procurar. Mas como eu disse, esse seria um raciocínio de tipo assim, eu estou na prova, eu não sei essa questão, mas eu estou falando de Guerra Fria e aí eu tenho que encontrar uma linha para raciocinar, né? E a linha que eu encontraria para o raciocínio seria de que a Copa do Mundo é capitalista, né? Essa seria a minha linha. Pode ser que ela estivesse errada e eu errasse a questão, né? Mas no nosso caso, nesse momento, nós acertamos a questão dizendo que a Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, teve seu território dividido em 2 partes, até aí nós sabemos com certeza, e apenas a Ocidental foi vitoriosa em 3 Copas do Mundo. Até a gente ver na lista, a lista de vencedores, ele coloca como Alemanha Ocidental, não como Alemanha, exatamente, né? Então, né, a gente tem toda essa questão, né? Mas que eu não tinha conhecimento, né? A Lívia que trouxe para nós, porque a Lívia é meu show de bola. Então, se você for procurar a lista, mas a gente não estava procurando essa lista. Eu, por exemplo, não sabia que tinha lá escrito Alemanha Ocidental na lista de vencedores, né? Mas é bacana porque aí raciocinando pelo que o Klisman falou na reportagem e trazendo isso depois para a questão capitalista, eu encontro como letra E. Então, quando vocês não souberem uma questão e vocês, ele está falando de Guerra Fria, ele está falando nesse contexto histórico, entrem numa linha de raciocínio. Pode ser que erre nessa tua linha de raciocínio, pode ser, claro, né? Você não sabe exatamente, mas pelo menos vocês não ficam tão confusos e o chute fica mais correto, né? Pelo menos a tentativa fica melhor, beleza? Essa questão foi para queimar os neurônios, né, gente, já cedo, com o dia que amanheceu chovendo. Para frente. Próxima pergunta. Essa vai ser Suzy. A divisão do Vietnã em 2 entidades, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, a partir do paralelo 17, né, que eles falam, foi estabelecida por quem e quando? Então, Guerra do Vietnã, a divisão do Vietnã.
esqueci da letra A lá. Pelos japoneses durante a invasão da Indochina em 1940, pelos franceses durante a anexação da Conchinchina no século XIX, pelos próprios vietnamitas durante sua independência em 54, pelos aliados na Conferência de Potsdam durante a Segunda Guerra Mundial, pelos chineses ao invadirem o país como desdobramento da Revolução Chinesa. Quem que estabeleceu? Essa vai estar a Suzy também. Vamos lá. Quem que estabelece a divisão do Vietnã? Você tá com a apostila na mão aí, gente? Aproveita. Eu pedi, fica com a apostila na mão. Aproveita. Procura lá. Bom dia. Opa, bom dia, acordou? Cheguei meio atrasado. Tá vendo, né, Gabi? Eu vou voltar a pergunta para o Gabriel, então. A divisão do Vietnã em duas entidades, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, a partir do paralelo 17, foi estabelecida por quem e quando? Daí, pelos japoneses, durante a invasão da Indochina, em 40, pelos franceses, durante a anexação da Conchinchina, no século 19, pelos vietnamitas, durante a sua independência, em 54, pelos aliados na Conferência de Potsdam, durante a Segunda Guerra Mundial, pelos chineses, ao invadirem o país como desdobramento da Revolução Chinesa. E aí? Resposta? Ela tinha que pôr aquele reloginho, sabe aquele reloginho que fica assim? Letra C, a Eduarda colocou letra C com um ponto de interrogação. Será que é a letra C? Cristine colocou a letra A. Cássia também foi para a letra A. Guilherme, vocês estão indo um atrás do outro, né? Estou percebendo o negócio aí. Será? Tá com a apostila na mão? Deixa eu olhar lá. Deixa eu achar aqui também. Guerra do Vietnã. Vamos procurar. Apesar de que aqui ele não fala exatamente, né? Mas a resposta correta é letra. Deixa eu ver o que a Cris vai escrever, daí eu já. Dá para mudar. Acho que é C agora. É a letra D, gente, na Conferência de Potsdam, durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, logo que termina a Segunda Guerra Mundial, eles fazem a conferência de, né, dividindo o mundo, e aí eles acabam também dividindo o Vietnã em norte e sul, sob a influência soviética e sob a influência norte-americana, tá? Então, a letra D, de dinheiro. Vamos para a próxima. Pergunta 6. A Guerra da Indochina era um conflito que acontecia entre franceses e vietnamitas, com os primeiros lutando para manter seu domínio colonial e os segundos lutando para se livrar dele. A partir de 49,
os Estados Unidos passaram a apoiar os franceses financeiramente, chegando a arcar com 3/4 dos gastos da França no conflito. Essa postura dos Estados Unidos é explicada pelo interesse americano em manter a colonização francesa para garantir a vigência do acordo de exploração do látex das seringueiras existentes no Vietnã, pelo temor dos Estados Unidos com o avanço do comunismo no Sudeste Asiático, principalmente após a Revolução Chinesa, com o apoio americano, os franceses ser uma forma de punir os vietnamitas por terem apoiado os japoneses durante a Segunda Guerra, pelo temor dos Estados Unidos de que a independência da Indochina pudesse motivar um movimento semelhante sobre as Filipinas, domínio americano no Pacífico, porque o apoio americano em forma de empréstimos visava garantir o retorno desse dinheiro a partir do pagamento de juros em cerca de 10 anos, conforme havia sido estipulado em acordo. Por que os Estados Unidos apoiavam os franceses e não os vietnamitas? Por quê? Tá fácil. Pensa que a gente está falando de Guerra Fria, gente. Por que o ponto de interrogação do lado? Garantia. Garantia, você vai ver na hora de fazer o simulado engraçadinho. Letra B, Eduarda. Alguém mais se manifesta? Letra B, né? B de bestialmente bom, né? Lembrando que os Estados Unidos ele vai apoiar todo e qualquer movimento para garantir que não haja o avanço soviético, que não haja o avanço comunista em cima dos países ali, em cima das regiões. A gente está falando de Guerra Fria, não esquece disso, gente. Então, para a gente estar tá lembrando dessas questões aí. Vamos lá. Virando mais uma questão. Verdadeira sobre os acontecimentos da Guerra da Coreia, tá? Então, acontecimentos sobre a Guerra da Coreia. Os chineses invadiram a Coreia do Norte e destituíram Kim Il-sung do poder por considerá-lo incompetente como general militar. A intervenção estrangeira na Guerra da Coreia ocorreu a partir da Resolução 83 do Conselho de Segurança da ONU. Uma ação militar importante realizada pelos chineses foi o desembarque das tropas em Incheon. Durante a segunda fase da guerra, os sul-coreanos avançaram sobre a Coreia do Norte e encurralaram os exércitos norte-coreanos em um trecho conhecido como Perímetro de Pusan. A guerra iniciou-se quando as forças sul-coreanas ultrapassaram o paralelo 38 e atacaram a Coreia do Norte a partir de ordens de Syngman Rhee. Qual que vocês imaginam ser a menos estranha nessa, sobre a guerra da Coreia? Vamos lá, gente. Eu não estou digitando nada, eu estou parada aqui e estou falando que eu estou digitando ali. Lívia disse que é letra B. Alguém mais? Por que a gente não vai nas outras ali, né? Porque se você vê, por exemplo, a letra A, D e a letra E,
Ele fala que foram os sul-coreanos que avançaram sobre a Coreia do Norte, e a gente sabe que é o contrário, foram os norte-coreanos que avançaram sobre o sul, né? E aí, então, ocasionando esse conflito e a intervenção norte-americana na Guerra da Coreia. Então, a letra D e a letra E, elas são pegadinha total, né? Daí as outras ali, a letra A e a letra C, a gente não sabe dessas ações militares, enfim, né? Mas a gente sabe que a ONU interviu como Conselho de Segurança na Guerra da Coreia. Então, por isso que a letra B fica mais viável para a gente, certo? Porque se pensar nas outras ali, elas são totalmente fora da casinha, falando só um pouquinho, gente, que eu vou puxar um negócio para vocês. Falando isso para a gente. Carregar mais um documento. Deixa eu achar ele, né? Porque, meu Deus do céu. Mexer aqui um pouquinho para eu poder abrir. Aí, acho que agora vai. Carregou. Vocês viram essa trilha essa semana aqui, ó. Quer ver? Deixa eu abrir. Abriu. Foi essa trilha que eu coloquei para vocês nessa semana, que é a trilha de revisão, certo? E nessa trilha eu coloquei assim como passo 1, um quadro comparativo sobre as formas e programas usados pela União Soviética e Estados Unidos para obterem zonas de influência, certo? Nesse quadro comparativo, começa aí, coloca um lado, né? Tipo assim, coloca Estados Unidos de um lado e coloca União Soviética do outro. Me mostrem o que vocês fizeram para a gente poder dar continuidade. Qual foi uma das ações usadas ou pela União Soviética ou pelos Estados Unidos para obterem zonas de influência? Vamos ver. Tchan, tchan, tchan. Vamos, gente. Coloca ali. Cris está digitando. Vamos ver. Põe um só. Usou a doutrina Truman, né? O que foi a doutrina Truman, gente? Zona do que de que tipo de política foi a doutrina Truman? Me ajuda aí. Vocês estudaram para o simulado de hoje? Vamos lá. O que foi a doutrina Truman? Proteção a quem se aliar a eles, né? Do outro lado, então, se os Estados Unidos fez a doutrina Truman, que é proteção a quem se aliar a ele, o que a União Soviética fez? No mesmo sentido. O que a União Soviética fez no mesmo sentido para tentar também fazer com que aliados chegassem à União Soviética? O Comecon, né? Então, assim, doutrina Truman de um lado, Comecon do outro. Beleza. O que mais que eles fizeram de um lado e do outro? Vamos lá, ajuda aí. O que mais? Plano Marshall. O que era o Plano Marshall? Ajuda de que jeito? Econômica, ajuda financeira, beleza. E do lado da União Soviética, teve alguma coisa assim? O próprio Pacto de Varsóvia? Beleza. Que mais que a gente tem? De um lado e do outro? A CIA, do lado dos Estados Unidos, KGB, do lado da União Soviética, que era redes de espionagem. Ok. Que mais? E a OTAN? O que é a OTAN?
Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas o que, que é? Me explica aí. O que, que é a OTAN? Para que, que serve? Aliança militar entre os países capitalistas. E do lado da União Soviética, teve alguma aliança militar entre os países socialistas? Teve algo parecido? Teve algo? Tarará. Vamos ver. Não foi o que a Duda falou? Exatamente, né? O Pacto de Varsóvia, ele foi um tratado militar de proteção, então, que a União Soviética fez, né, como zona de influência para tentar bater a OTAN, que também é essa aliança militar entre os países capitalistas. Beleza. E aí, gente, que mais que eles disputavam além disso? Quais mais as áreas de influência? Como que eles conseguiam? O que eles estavam disputando mais? Vamos ver ali. As armas, né, o armamento, muito bem, né, a corrida armamentista e a corrida espacial. Então, são, né, sempre lembrando, sai alguma coisa de um lado, vai sair do outro, sempre, sempre, né? Por exemplo, lá, os testes nucleares, os Estados Unidos faz lá no atol de Bikini, a União Soviética faz lá no Cazaquistão. Sempre vai acontecer de um lado, do outro, de um lado, do outro. Um faz uma coisa aqui, outro faz outra coisa lá, durante a Guerra Fria. Daí, no passo 2, então, quando você vê aqui que vocês organizaram isso, vocês fizeram o passo 1, né? Que é esse quadro comparativo, comparando uma coisa e a outra, para vocês perceberem de um lado e do outro. Fica bem simples para aprender. E o 2, para aprender não, porque vocês já sabiam. O detalhe é não esquecer, né? Porque até eu estava vendo um negócio esses dias lá da diferença entre aluno e estudante, né? Que um estuda para a prova, o outro estuda para a vida. Né? Então tem essas coisas assim também, né? Que daí você vai, daqui a 20 anos, conversa com alguém que estudou para a prova, dele, o quê? Eu vi isso na minha vida? Não me lembro, tal. Então tem essas coisas também. Daí no passo 2, pontos de convergência, né, entre a Guerra Fria, ou melhor, entre a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, e o desfecho de cada conflito. Então, isso a gente já estava falando ali nas atividades, mas assim, bem rápido. Fala de um, fala do outro, fala de um, fala do outro. Bem rápido, porque o nosso tempo tá. Que beleza! Sul ditadura no Vietnã. Coreia. Ah, Coreia, tá. É que você colocou sul ditadura, daí Coreia. Lá, vamos lá. Norte República na Coreia? Ah, quando começou a guerra, né? Porque ela não terminou assim, né? Teve aquele golpe, tá, entendi. Teve o golpe democrático e tal. Uhum. Daí os militares tomaram o poder, aquela coisa toda assim. Tá, ok. Que mais? Nada? Se eu pedisse assim, em 10 palavras, me conte a guerra do Vietnã e a guerra da Coreia. Em 10 palavras, o que vocês iam fazer?
10 palavras. Me conta a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Não pode ter mais do que 10 palavras. Vamos ver, vamos ver. Nossa. E aí? A Lívia está escrevendo, vamos ver. Países divididos entre capitalismo e socialismo que buscavam reunificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Muito bem. Exatamente. Eu quero um resumo sobre as duas guerras. Eu coloco, né? Tipo, é exatamente isso que você tem que estar lembrando. Claro que aí cada uma tem as suas especificidades. Meu Deus do céu, palavrão. Mas, basicamente, eles foram divididos entre capitalismo e socialismo e eles estavam buscando sua reunificação. E aí, né, teve as áreas de interferência e tudo mais. E isso se mantém, né, até, principalmente na Coreia, até o presente momento. Certo? Tá. Dúvida, gente, qualquer coisa aí, porque o passo 3 é aquela professora maravilhosa que está dando aula, né? No passo 3 ali, que são é o meu momento YouTube. E aí, se vocês não viram, né, a professora já está ensaiando os passos para a sua formatura. Fiquei maravilhosa pagando aquele mico, mas está tudo certo. E aí, dúvidas? Temos uns minutinhos para dúvidas. Enquanto vocês vão pensando nas dúvidas, lembrem, façam o trabalho, não deixem para o último momento. Hoje, quando forem fazer o simulado, leiam com atenção. As perguntas estão simples, mas leiam com atenção, né? Já para não ter nenhuma confusão e se garantirem, por favor. O trabalho vale 60, né? Então uma boa parte da nota de vocês nesse momento. E aí caprichem lá, né? Como diz o Edson, são textos fáceis de leitura e bem dentro do contexto que a gente está aí falando e comentando com vocês há alguns dias, certo? Na semana passada ficaram alguns dorminhocos aí, e agora eu estou sacaneando, estou tirando foto de quem fica aí e tô botando no grupo, tá, gente? Tô tirando sarrinho mesmo, tá? Teve de uma turma aí que eles ficaram 5 minutos depois que tinha terminado a aula, eles estavam aí ainda. Por quê? Porque vem, liga aqui e vai dormir de novo. Acho que o quê? Pertarado. Quem não tem dúvida ou qualquer coisa já pode ir dando tchau, já tá, né? Tipo, falta um minuto. Já pode ir dando tchau. Qualquer dúvida que vocês tenham, vão me procurando e aí a gente vai resolvendo as dúvidas, certo? Semana que vem, continuamos com os nossos assuntos, né? Pega aí a apostila 31 e 32, que é o que nós vamos estar trabalhando a partir de agora. Terminar 31, começar 32. Beleza. Tchauzinho, gente.